Cheira mal, até fede. Pois é, hoje eu vou falar-te de 7 ideias de caca que nós costumamos ter, que fomos ensinados a acreditar e pior, que utilizamos e acreditamos às vezes uma vida inteira. Sim, preparado? Então começa já por subscrever o canal, se ainda não subscreveste, é importante que o faças. Quando tu subscreves o canal, o YouTube percebe que este vídeo é importante para ti, que este tipo de conteúdos são importantes para ti, e então ele vai alertar-te, mais cedo ainda, de que existem conteúdos novos, que saem várias vezes por semana, e mais ainda, vai distribuir a mais pessoas, vai perceber que este conteúdo interessa e vai distribuí-lo a mais pessoas. Sim? Portanto, bora lá. Primeira ideia de caca. A ideia de que os culpados são sempre os outros. Cada vez que nós temos esta ideia, e foi-nos incutida, foi-nos ensinada lá atrás, na nossa infância, que os outros é que são os culpados daquilo que te acontece. Olha, eu lamento informar-te, mas eu tenho uma grande má notícia. Isso é uma ideia de caca. É uma ideia de alguém que não se conseguiu responsabilizar pelos seus próprios resultados, porque tinha falta deles, e então resolveu culpabilizar o outro. Sendo o outro a economia, sendo o outro o patrão, sendo o outro o colega, o marido, a esposa, o filho, enfim, outra pessoa. Cada vez que tu utilizas esta ideia de caca na tua vida, tu acabas por desempoderar-te, tu tiras poder a ti próprio. Entendes? Tu retiras poder que tu tens. Porque significa que se aquilo que te acontece é responsabilidade dos outros, é culpa dos outros, então significa que as coisas boas que acontecem na vida também é o quê? Sorte? Acaso? Estás-te a desempoderar. É importante largares de vez esta ideia de caca e nunca mais a repetires na vida. Certo? Segunda ideia de caca. E já agora partilha aqui. Partilha, escreve, deixa nos comentários. Qual destas ideias tu partilhas? Elas são 7 e podes escrever o número. Se partilhas a 1, podes escrever a 1, a 2 e por aí fora, está bem? Segunda ideia de caca. A ideia de que o sucesso não nasce do trabalho. Não, querido, o sucesso veio pela chuva. Estás a perceber? Nos dias que chove, a malta tem mais sucesso do que os dias que faz sol. Sim, desgraçados daqueles sítios onde nunca chove, não é? Ou raramente chove. Os desgraçados do deserto, por exemplo. Malta, claro que o sucesso vem do trabalho. O sucesso dá muito trabalho. Tu pensas que os resultados que nós vamos tendo na vida, as coisas que vão correndo bem, tu achas que elas nasceram de onde? Caíram do céu? Elas não caem do céu. É preciso trabalho, é preciso consistência, é preciso fazer as mesmas coisas repetidamente, é preciso melhorar aquilo que tu já fazes bem e continuar, e continuar, e continuar para até ter sucesso. Qual é a diferença? A diferença é que quem tem sucesso, a pessoa nunca parou. A pessoa perseguiu o seu caminho, continuou com o seu caminho, sempre, sabes? Sem nunca desistir. Porque um desistente nunca vence, o vencedor nunca desiste. Entendes? Portanto, agora se dá trabalho, dá muito, querido. Dá muito trabalho. O sucesso dá efetivamente muito trabalho. Ele não cai das árvores, ele não cai do céu, ele não nasce nas árvores, nada disso, está bem? Portanto, já sabes, se sofres desta ideia, depois colocas aqui o número 2 também. A terceira ideia de caca é que o preconceito, na verdade é um preconceito, de quem te critica é teu inimigo. É assim, se eu reconheço, se eu identifico alguma coisa que tu fazes e que pode ser alvo de melhoria, porquê é que eu não te hei de dizer? Se eu verdadeiramente gosto de ti, se eu verdadeiramente posso ajudar, se eu tenho mais conhecimento do que tu, ou porque já vivi por essa situação, ou porque tenho efetivamente conhecimento de como é que eu te posso ajudar, ou porque eu sei qual é a forma correta de se fazer, porquê é que eu não te hei de dizer? Porquê é que eu não hei de explicar que, olha, tu podes melhorar isto, aquilo e ali? O diferente é criticar por criticar, do género, não gosto da tua roupa, então vou-te criticar, vestes-te mal, tens a mania. Isso sim é uma crítica negativa. Agora, quando o outro critica construtivamente, chamemos-lhe assim, quando o outro aponta, quando o outro te dá feedback, quando o outro te diz o que é que tu podes melhorar, as coisas que tu já fazes muito bem, o que é que podes fazer ainda melhor, ele não é teu inimigo. Ele está apenas a contribuir para o teu crescimento. Quando nós não conseguimos receber feedback, nós não evoluímos. Nós evoluímos com a mudança, com a transformação das coisas que nós vamos fazendo ao longo da vida. Então, se eu não tenho a capacidade de aceitar aquilo que me é dito, de forma a poder melhorar aquilo que me é dito, então eu não vou conseguir evoluir. Claro que dentro desta ideia de caca, depois há pessoas que não sabem transmitir como é que tu podes melhorar as coisas e são demasiado críticos, ofensivos, mal educados, rígidos, enfim. Sim, eu sei que há isso tudo.
Agora, também é importante que tu, porque só controlamos a nós próprios, não é? Então é importante que tu olhes para ti e percebas, ok, esta pessoa está-me a dar um ponto de melhoria. Ela não está a falar de mim, falar mal de mim, ela não quer chatear-me, aborrecer-me, retirar-me do meu lugar, não. Ela está só a ver um sítio, um lado escuro, para mim, que ela vê. Então eu vou aprender com isto. Sim? Portanto, partilha lá aqui. Tens ou não tens esta terceira ideia de caca? E já agora, a quarta ideia é uma ideia, pá, brutal. Acontece que se tu não fizeres aqui um like, tu vais ficar preso nesta quarta ideia de caca para o resto da tua vida. Certo? Portanto, toca a fazer um gosto aqui no vídeo. A ideia de que mudar as palavras muda a realidade. Nós temos muito o hábito, não é? Eu própria também falo muito nisto, a programação neurolinguística fala muito nisto, a forma como utilizamos as palavras, a linguagem que utilizamos. Agora, não é porque tu mudas a tua linguagem, não é porque tu mudas as palavras que vais mudar a realidade. A realidade começa a mudar quando tu começas a sentir e a pensar de forma diferente. E depois isso reverte-se na tua linguagem. Agora, passar só a dizer coisas boas, coisas shanti-shanti-zen, coisas alegres, dizer que estás super bem, quando estás mal, quando te sentes mal, isso não vai adiantar nada. Nada disso vai ser uma ajuda para ti. Ok? O importante é tu mudares os teus pensamentos, mudares a tua forma de sentir, mudares a tua forma de olhar e de ver as coisas, isso sim vai mudar a tua realidade. Deixares de acreditar nestas ideias de caca, certo? Vai deixar, vai mudar a tua realidade. Isso sim, certo? Quinta ideia de caca é no fundo a vergonha de ser pobre, e vou pôr aqui pobre entre aspas, como é lógico, e o culto das aparências. Ou seja, hoje em dia, não é? Nós temos tendência, aliás, isto sempre aconteceu, nós sempre nos comparamos com o outro. Em vez de nos compararmos connosco próprios, se eu hoje sou melhor do que fui ontem e amanhã vou ser melhor do que sou hoje, não. Nós comparamos-nos com os outros que têm bons resultados, com os outros que têm melhores resultados. E o que é que acontece? Acontece que muitas vezes eu quero parecer algo que eu não sou. Eu quero dar a entender ao outro que eu tenho alguma coisa, que eu possuo alguma coisa que na verdade eu não tenho, eu não possuo. E tenho tendência a esconder e a justificar quando eu não tenho coisas de sucesso. Por exemplo, o carro, não é? O carro é uma coisa que é muito comum as pessoas validarem-se através do carro. Se tu tens um carro XPTO quadrado, novo, lá topo de gama, és um bem-sucedido. Se tu por acaso tens um carro em segunda mão, velhote, és um mal-sucedido. Este é um dos padrões que a sociedade implementou. E nem sempre isto é real. Nem sempre isto é real. Muitas pessoas têm excelentes carros porque são da empresa, por exemplo. Andam aí excelentes máquinas porque são da empresa, por exemplo. Outros andam em carritos de caca, no entanto, fazem grandes viagens todos os anos. Entendes? Então, tudo tem a ver com a tua própria perspectiva. E não te adianta de nada comparar-te com o outro e querer ser igual ao outro. Porque quando tu fazes isto, quer seja em bens, quer seja em aparência, quer seja em... Nós vimos para as redes sociais, não é? E temos o hábito de, uau, eu olho para a rede do outro e eu acho que eu conheço outra pessoa. Não, tu não conheces. Tu conheces aquilo que nós queremos que tu conheças. Tu conheces de mim aquilo que eu quero que tu conheças. Tu conheces de mim aquilo que eu tenho capacidade para te demonstrar. Às vezes eu até queria que vocês conhecessem um bocadinho mais, mas não tenho a capacidade ainda de demonstrar. Então, não julgues a tua vida, não é? Não julgues o teu palco pelos bastidores dos outros. Faz sentido? Ou neste caso, desculpa, ao contrário. Não julgues os teus bastidores, ou seja, a tua vida, pelo palco dos outros, por aquilo que eles mostram aos outros. Sim? Boa. Agora vamos à sexta ideia de... Ideia de caca. A passividade perante a injustiça. Cada vez que nós vemos alguém ser injusto com outra pessoa, cada vez mais se reflete o padrão de eu não quero saber, isto não é nada comigo, eu não me vou meter. A pessoa faz o que quer, eu não vou meter, o assunto não é comigo, eu não sou para aqui chamado, não são contas do meu rosário, enfim... Mil e uma coisas que podem surgir até com ditados populares. E nós vemos a injustiça, compreendemos que é uma injustiça e ficamos passivamente a assistir. Isto é uma ideia de caca, ok? É importante que se nós vemos uma injustiça, nós tenhamos uma ação positiva dentro desta injustiça. É importante que nós tenhamos uma ação para fazer o que quer que seja, para terminar com aquela injustiça, para minimizar aquela injustiça, para defender eventualmente a pessoa que está a ser injustiçada,
para tentar compreender, empatizar, o que seja, com a pessoa que está a sofrer aquela injustiça. Quando nós testemunhamos uma injustiça, quando nós vivemos essa injustiça, é essencial que tu não aches que está tudo ok fazeres conta que não viste, porque não está. Não está nada ok. Não é ok tu fazeres conta que não viste. Entendes? Portanto, é importante que tu agarres e que tu exerças alguma da tua influência, algum do teu poder, algum do teu carisma, algum do teu carinho, do teu conforto, da confrontação também, para pôres cobro, para pôres fim a essa injustiça que tu vês, está bem? E sétima e última, e se tu vais para a sétima e ainda não fizeste aqui um like e ainda não subscreveste o canal, vais ficar amaldiçoado para todo sempre. A ideia de que para sermos modernos nós temos que limitar os outros. Nós não temos nada que limitar os outros, malta. Nós não temos nada que limitar os outros. Nós, só porque queremos realmente qualquer coisa diferente na nossa vida, nós não temos que limitar o outro. O outro pode querer uma coisa diferente. Só porque o outro acha que o oposto daquilo que eu estou a fazer é o correto, está tudo certo. Entendes? Está tudo certo. Nós não temos que limitar os outros. Nós não temos que querer que o outro faça a mesma coisa que nós fazemos. Nós não temos que achar que o nosso caminho é o certo e o caminho do outro é o errado, entendes? Nós não precisamos disto na nossa vida, na verdade. Nós não precisamos de ter uma limitação para o outro para nós subirmos. Para nós nos empoderarmos, o outro não precisa estar desempoderado. Nós podemos estar os dois empoderados, os dois a fazer coisas distintas e os dois estarmos a ser bem-sucedidos. E os dois estarmos a ter resultados positivos. Como podemos estar os dois a fazer coisas distintas e os dois estarmos a ter um resultado de caca. Portanto, não acredites que para tu venceres, que o que está a dar hoje em dia é limitar o outro, é enfiar o outro dentro de uma caixinha. Porque não é esse o objetivo. Aliás, o meu maior objetivo aqui contigo é exatamente este, é mostrar-te, tens uma caixa, sim, todos nós temos uma caixa, é o sistema onde vivemos. É a família, é o local de trabalho, são os amigos, são as crenças, está lá uma caixa. Só que tu podes sair dessa caixa às vezes se tu quiseres. Às vezes se tu quiseres, quando tu quiseres e para onde tu quiseres. Faz sentido? E podes regressar a essa caixa exatamente assim. Às vezes se tu quiseres, quando tu quiseres e quando te apetecer. Certo? Portanto, partilha aqui comigo se isto fez sentido. Deixa aqui nos comentários quais são as ideias de caca que tu ainda estás agarrado. Certo? Que eu vou adorar saber. Sim, bora lá.